Olá, amigos. Dentro das obras de André Luiz, riquíssimas de ensinamento, uma que nós apreciamos muito é o livro Ação e Reação, recheado de ensinamentos profundos, importantíssimos para o conhecimento daqueles que caminhamos aqui a jornada terrena e que passamos pela vida sem muitas vezes compreender o nosso relacionamento com as leis divinas. E uma das situações que é muito, mas muito comum no mundo em que nós vivemos, nas vidas que nós vivemos, são as obsessões, as influências dos espíritos que viveram conosco no passado e que, magoados, revoltados, cheios de ódio, nos alcançam nos dias de hoje, quando nós estamos encarnados, tentando tirar-nos a paz, tentando fazer-nos sofrer e usando para isso de técnicas especializadíssimas, segundo nos informa André Luiz aqui nessa passagem. Essa é a história de três irmãos, Antônio Olímpio, Clarindo e Leonel. O que caracteriza essa história? O que o André Luiz vai chamar de tema central, o desejo, a cobiça, o desejo pelo dinheiro, a usura. Quer dizer, um dos três irmãos, o Antônio Olímpio, tinha tanta ânsia de ter poder, de ter dinheiro, que ele não se importou, quando herdar a fazenda do pai, de matar os dois irmãos. Deu para eles um sedativo, colocou numa bebida, levou os dois para passear de barco no grande lago que tinha na propriedade, e lá fez um movimento em falso, derrubou-os na água e eles não tiveram condição de sair. Quando ele desencarna, Antônio Olímpio, o criminoso, 3 anos depois, ele é arrastado para o mundo espiritual inferior, para as trevas, segundo André Luiz, criadas em torno da terra por esses espíritos, não por Deus, onde ele padece 20 anos. E ele é retirado depois de 20 anos das trevas pelos benfeitores que entenderam chegar o momento do reajuste dele na vida física, de reencarnar. Só que quando ele desencarna, ele deixa uma esposa e um filhinho. E esse filhinho tem, por afinidade a ele, também o desejo do dinheiro. E a cobiça do filho dele, o Luiz, é tão grande que ele abandona praticamente a esposa e os 2 filhos à fome para poder guardar dinheiro. Estava milionário e não usava 1 centavo para comprar uma roupa, uma comida, dar um bem-estar para a família dele. Tal a obsessão. Então, quando André Luiz é convidado por Silas, o benfeitor, que trabalhava com Drúzio na Mansão Paz, para socorrer esse caso, eles vão acompanhados de Alzira, que fora a esposa de Antônio Olímpio, para atender o caso dessa família. E quando eles chegam na fazenda, a primeira cena que surpreende André Luiz é ver aquele grupo de espíritos inferiores, densos, que estão ali perdidos, andando, cada um conversando consigo mesmo e só falando em dinheiro. E André Luiz não entende o que está acontecendo, o que são essas pessoas. E eles, os próprios obsessores, Clarindo e Leonel, começam a contar. São onzenários, são espíritos extremamente ligados à cobiça, que nós trouxemos aqui para esse local, para agravar os pensamentos e desejos de cobiça do Luiz. Aí o Silas, que dirige aquele encontro, pergunta para os obsessores: eu não entendo, eles não têm dívida nenhuma com o Luiz não tem dívida nenhuma com eles, no entanto você os traz como se eles tivessem que cobrar algo. Não, nós só trazemos para eles multiplicar o desejo de cobiça deles. Então nós enchemos esse terreno de espíritos que têm o mesmo prazer dele. E aí o Leonel, que é o mais inteligente dos 2 obsessores, começa a contar que eles vão nas escolas do mundo espiritual inferior aprender a técnica da obsessão, e entre essas técnicas eles aprendem exatamente isso aqui. Ele diz assim, veja bem, no mundo espiritual nós aprendemos
que existe, todo mundo tem temas do dia a dia, do cotidiano, mas todo mundo tem um tema central. Acorda pensando nele, vai dormir pensando nele, é o seu principal anseio, é o principal desejo. Então ele diz assim, por exemplo, para o criminoso é a crueldade, ele só pensa em fazer o mal. Para o usurário, que é o caso do Luiz, é a cobiça. Para o caluniador é a maledicência. Ele acorda pensando mal dos outros, vai dormir pensando. É o tema central da existência mental dele. Para o ironista, a pessoa irônica, é o escárnio. Ele acorda já tirando, fazendo piadinhas muito negativas das pessoas que cercam seus passos. Do desequilibrado é a irritabilidade, assim como dos santos é a moral cristã. Acordam pensando do bem e vão dormir pensando no bem. Então esse reflexo da alma, eles chamam de um tema central. E esse tema central, ou tema básico, como eles descrevem, é onde esses espíritos inferiores vão trabalhar. Então imaginemos nós que estamos preocupados com alguma coisa. É uma preocupação normal. Agora imagine um espírito que nos odeia e quer nos perturbar. Ele observa que a gente fica todo dia preocupado com aquilo. O que ele faz? Ele vai, reúne espíritos piores que nós, que estão muito mais preocupados que nós no mesmo tema e trazem para o nosso ambiente. E a gente passa a multiplicar o nosso sofrimento. Nós passamos a sofrer 10 vezes mais aquilo que já estávamos sofrendo. E com isso eles se locupletam. Esses espíritos se sentem muito, o prazer que dá a eles ver o nosso sofrimento sendo multiplicado. Então aí nesse momento Silas começa a dialogar com Clarindo e com Leonel, perguntando qual que era o motivo de tanto ódio, por que eles faziam aquilo, será que eles não percebiam que eles estavam se comprometendo perante as leis? E aí entra a história, que eu convido vocês a estudarem no livro Ação e Reação, que é uma história maravilhosa, em que o Silas vai confidenciar a sua problemática pessoal. Ele, que é hoje um benfeitor, ele vai contar que ele também teve problema na área do dinheiro, porque quando o pai dele casou de novo com uma pessoa jovem, ele começou a ter medo de perder os bens que herdaria do pai para a nova esposa do pai. E aquela ânsia de não perder fez com que ele tomasse decisões bastante cruéis e negativas, com as quais se comprometeu perante as leis da vida, estava se preparando para resgatar. Cresceu, evoluiu, sofreu muito, e agora estava ali trabalhando, ajudando outras criaturas que, como ele, tinham a cobiça, a se libertar desses desejos cruéis de fazer o sofrimento dos outros aumentarem, unicamente pelo prazer de fazer sofrer. O que o Espiritismo vem nos apresentar? O Espiritismo vem nos apresentar que nós vivemos num mundo de almas muito imperfeitas, muito apegada ao desejo da vingança. Por não nos conformarmos com o que os outros fazem para a gente, nós sentimos a necessidade de fazermos para os outros pior do que eles fizeram para nós. Nisso consiste a obsessão, tentar causar um sofrimento maior do que os outros causaram em nós. Nós consideramos que o mal que fizeram para nós foi tão grande que é pouco o sofrimento que nós fazemos os outros passar, e passamos a nos alimentar do mal que nós fazemos. Se nós prestarmos atenção, se nós não cuidarmos, nós estaremos sempre nos envolvendo com tentativas de prejudicar a vida dos outros, só porque sentimos-nos prejudicados. Qual que é a proposta mais elevada que a Terra tem como antídoto para essa situação? É a proposta de Jesus, é o perdão das ofensas. Pedro chega para Jesus: mestre, mas quantas vezes eu terei que perdoar meus irmãos pelos erros que cometem contra mim? 7 vezes, conforme diz os ensinamentos? Jesus: não, Pedro, 70 vezes 7 vezes.
porque nós estamos sendo convidados por Jesus a neutralizar o mal que nos fizeram. E quando nos fazem o mal, é interessante a gente saber também com qual intenção. Então tem gente que faz o mal para outra pessoa porque é muito negativo, é muito ruim. Eles vão colher dentro das leis de vida o próprio sofrimento. Não há necessidade de gente para se vingar. As leis de Deus são perfeitas. Há aqueles que fazem o mal sem querer e passam a ser perseguidos pelos espíritos inferiores porque eles não admitem terem sofrido. Eles não compreendem que se as leis de Deus permitiram que eles sofressem, foi porque eles estavam em dívida com as leis de Deus. Seja como for, ou seja como seja, o antídoto de tudo isso é o perdão. Mas como você vai pedir para um espírito que te persegue, cheio de ódio, que te perdoe? É difícil. Então Jesus propõe a você que você se reconcilie com ele, que você o perdoe, para que você, o perdoando, você se liberte dele, mesmo que ele não tenha se libertado de você. Aí ele vai seguir dentro das leis de Deus, os caminhos da evolução, conforme os desígnios de Deus, assim o convocar, e você estará livre, porque dentro do seu coração predomina o perdão, como nos ensina Francisco de Assis na sua sublime oração. Perdoar que ser perdoado. Ajudai-nos, Senhor. Que assim seja.